Olá, eu sou a Deise Santos, do canal do Portal Revoluta, e estou aqui para apresentar o segundo episódio do programa Eu Que Fiz. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreva, porque virão muitas novidades por aí. E você acionando o sininho, você fica por dentro de tudo que acontece no canal. Bom, o convidado de hoje do programa Eu Que Fiz, ele é jornalista, skatista, cientista social, editor e pai do Milo. Eu estou falando do Marcelo Viegas. Ele vai apresentar para a gente o livro Então, que é uma coletânea de entrevistas que ele fez quando trabalhava em revistas. Então tem entrevista com skatistas, artistas, bandas. Então é isso. Fique agora com o segundo episódio do programa Eu Que Fiz. Bom, eu sou o Viegas e esse aqui é o meu livro, lançado em 2017. O nome dele é Então, é uma coletânea de entrevistas com foco nessas três áreas que são as minhas áreas de atuação desde muito tempo, né, que é música, skate e arte. São entrevistas que eu fiz de 1995 até 2016, as que estão compiladas aqui nesse livro. Tem bastante gente legal no livro. Vejamos Garage Fuzz, Pinaps, Dead Fish, Muqueca de Rato, Nitro Minds. Tem o Kamal do Rap, Lourdes da Luz, entrevistão com o Fábio Massari, Fun People. Tem as bandas gringas também, né? Tem o Mac Red, tem o Semaena da Surf, Super Chunk, galera do skate tem o Mike Vallely, tem o lendário Cezinha Chaves do Rio de Janeiro, Lincoln Ueda, Fábio Cristiano, Tony Alva, Donnie Peters, que também é um cara ligado tanto ao skate quanto ao punk. Tem na parte de arte tem entrevistão com a galera da Choque Cultural, Daniel Melim, o Iaco Viana, a Silvana Mello, o Revobeck. Então tem bastante gente legal aqui, muita história. E, bom, nesse caso uniu o útil ao agradável, digamos. Eu já tinha vontade, obviamente, de fazer um livro com as minhas coisas. E na época eu estava estudando, estava fazendo um MBA em Book Publishing, que eu já venho atuando nessa área de edição de livros há algum tempo, né? Desde que eu saí da revista de skate. E um dos trabalhos propostos ali em sala de aula é que nos reuníssemos em grupos e cada grupo teria que apresentar um e-book. E eu falei com o meu grupo que eu tinha algumas entrevistas e outros textos também, se fosse o caso, mas eu acabei focando no lance das entrevistas, e que se a gente quisesse eu poderia fazer com que essas entrevistas virassem o nosso trabalho. A galera gostou e aí a gente montou esse e-book. Quando o e-book ficou pronto, eu pensei, pô, já tá tão legal, tá montadinho ali, e aí eu meio que resgatei um pouco daquela coisa da época da Short Records, quando lançava discos, e falei, vou fazer eu mesmo o livro. E fiz por conta própria, independente. Eu cuidei, então, quase todas as etapas do livro, assim, né? Tipo, fui autor, fui um pouco editor, fiz um pouco de revisão, dei pitaco na arte, pouco, na verdade. E aí depois cuidei da parte de gráfica e distribuição, consignação, toda essa parte que é chata, mas que foi legal para conhecer um pouco da dinâmica global do processo do livro, né? Depois que ele ganha vida. Eu diria que foi relativamente rápido. Como eu já estava no embalo de fazer livro na editora e estava acostumado com o processo editorial e estava no pique mesmo, assim, no ritmo, digamos assim, né? Para usar um termo do ritmo de jogo, né? Então foi rápido, acho que
um mês e meio, talvez. Porque as entrevistas estavam prontas, foi só o trabalho de selecioná-las, e foi trabalhoso, né? E aí eu fiz uma pré-edição e escrevi novas introduções para todas as entrevistas. As 35 entrevistas têm novas introduções, contando alguma história de bastidor da entrevista, ou lembrando onde ela saiu, como que era na época, tal, falando um pouco, obviamente, de cada um dos entrevistados. E foi rápido. Essa talvez tenha sido a parte um pouco mais demorada do processo, porque de alguma maneira eu tive que criar um conceito, né, um recorte para amarrar o contexto, a história, o conceito do livro, né? Eu comecei a olhar o meu material antigo, as coisas que eu tinha, e comecei a reparar que eu tinha muita coisa feita na época da revista 100% Skate, e muita coisa dessas três áreas, assim, né? Skate, música e arte. E eu notei uma coisa curiosa, que muitas das entrevistas e dos entrevistados, eles se cruzam. Tem muito skatista que é também artista, tem muito artista que anda de skate, tem muito cara de banda que anda de skate ou que faz arte. Então, esses três polos do livro, eles podem parecer mundos distantes, mas são bastante interligados, né? E aí, depois que eu estabeleci esses três blocos, eu comecei a selecionar. Bom, eu diria que de curiosidade é o fato de que 10 entrevistas ficaram de fora. 10. E que estão guardadas e serão utilizadas em breve, porque eu estou preparando o volume 2 desse livro, né? Estou trabalhando nele nesse momento. Eu acho que dessa vez serão 40 entrevistas, e provavelmente essas 10 que ficaram de fora do volume 1 entrarão no volume 2, que deve sair começo de 2021. Eu tenho sorte de ter amigos bastante talentosos, essa que é a verdade, né? E acho muito curioso também que muitos desses amigos talentosos são do mundo de skate também. Os dois caras que me ajudaram a fazer capa, projeto gráfico e diagramação são do skate, que é o Daniel Juste, que fez a capa, e o Guilherme Teodoro, que fez a diagramação e o projeto gráfico. Eu acho muito interessante essa relação, né, do skate com a arte, mesmo que seja com essa arte, digamos, mais institucional, se é que dá para chamá-la dessa maneira, mas que envolve muita criatividade, né? O skate é uma parada muito criativa, e eu acho que ele gera ou retroalimenta, sei lá como explicar isso, pessoas criativas andando de skate e são inspiradas pela criatividade que emana do skate também. O fato é que foram essas duas pessoas que me ajudaram. O Daniel Juste, que fez a capa, ele inclusive é ganhador de 2 prêmios Jabuti. O menino tem grife. E o Guilherme Teodoro é um cara do design, do skate, e que já trabalhava comigo há muito tempo e trabalha comigo até hoje. Ele trabalhou comigo na 100% Skate, ele foi diretor de arte da 100% Skate, depois foi diretor de arte da Edições Ideal, e hoje que estou nessa caminhada freelance, ele faz vários livros comigo por diferentes editoras e para diferentes clientes, assim. Então são dois camaradas que eu confio muito, que eu gosto muito, e eu dei total liberdade, e eles fizeram do jeito que eles queriam fazer e ficou muito style. E não é uma coisa exatamente fácil de explicar como isso acontece ou como isso aconteceu, né? Eu acho que são abençoadas aquelas pessoas que conseguem se lembrar. Esse livro foi o livro que começou tudo. Eu acho que no meu caso é uma mistura de vários livros, revistas e gibis que pavimentaram esse caminho. É óbvio que quando você fala de livros, eu diria que tem aquela parte da época escolar, assim, que são coleção Vagalume e tal, mas isso eu não diria que me marcou de maneira muito forte, assim, não tenho grandes lembranças de coleção Vagalume. Apesar de ter lido, não foi nada muito marcante. Eu vou citar então, acho que um livro que foi, tipo, foi traumático num primeiro momento, mas depois fez todo sentido, foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos,
que a gente leu na 7ª série, professora Célia Aiko, de língua portuguesa, e eu lembro que a classe, ninguém entendia nada do que estava acontecendo, assim, tipo, ficou todo mundo em choque, tá ligado? Mas foi importante porque me apresentou a literatura de alto nível, e eu nunca vou esquecer de como foi o impacto dessa história naquela época e na minha vida. Depois disso, acho que depois de Vidas Secas veio talvez alguma coisa de Jorge Amado, que tenha sido impactante também. Mas eu acho que um livro que eu gosto de citar, inclusive por que não? Inclusive por uma coincidência muito triste, o autor faleceu esses dias, que é o Alfredo Sirkis, que é um livro chamado Os Carbonários, que é o relato do Sirkis sobre o período dos anos de chumbo, sobre a ditadura militar no Brasil, sobre a luta armada, a resistência à ditadura. E foi um livro muito importante, que eu li em 1991, peguei na biblioteca aqui da minha cidade, São Bernardo do Campo. E foi graças a esse livro que eu acabei indo para Ciências Sociais. Ele deu um impacto bastante interessante na minha vida e, de alguma maneira, o rumo que eu trilhei está todo ligado a esse momento na biblioteca de ter escolhido exatamente aquele livro. Poderia ter sido outro, sabe-se lá o que teria acontecido, né? Mas foi esse, e o rumo que eu tomei foi das Ciências Sociais. E depois designeiro, jornalista, editor de livros, revistas e tal. Descanse em paz, Alfredo Sirkis. Livro de cabeceira é outra pergunta bem difícil, bem complicada. Eu não sei se eu acredito muito nessa coisa de livro de cabeceira. Eu não sei se eu tenho um livro de cabeceira, um favorito de verdade, assim. É tanto livro, é tanta história, tanta leitura, né? Já era antes da minha vida como editor de livros, e depois que eu passei a ser editor de livros, isso ficou ainda mais agressivo, todo dia lendo muito, tanto a trabalho quanto por prazer ou hobby, diversão, embora eu tenho que admitir que nos últimos tempos eu tenho ficado tão sobrecarregado com o lance da leitura por motivos de trabalho que tem sobrado pouco tempo para leitura, tipo, da noite ali, que eu quero fazer por prazer. Então eu não sei se existe esse um livro, mas eu vou dizer que eu não poderia viver sem um autor, que é o José Saramago. E se eu tivesse que indicar um livro dele, eu indicaria As Intermitências da Morte. Inclusive um livro bastante adequado para o momento em que vivemos. Um livro que eu nunca consegui terminar, bom, eu tenho que admitir que eu nunca consegui terminar O Capital, do nosso amigo Carlos Marx. Nunca consegui mesmo, cara. Eu li boa parte dele na época da faculdade, nas Ciências Sociais, por conta da disciplina de economia. Inclusive tem anotações aqui dentro, trechos grifados. Li até que, olhando assim, até que parece que eu li mais do que eu lembrava. Anotações no livro também, mas eu nunca consegui chegar até o fim. Então, desculpa aí, Carlos. Respeito total, mas o Capital... Já li outros do Carlos, mas o Capital não consegui terminar. Bom, para finalizar, então, eu vou indicar um autor independente. E aí eu resolvi seguir ao pé da letra a recomendação e vou indicar apenas autor que lançou 100% independente, sem apoio de editora, ou seja, que fez do próprio bolso. E vou burlar um pouco a regra e vou indicar vou indicar dois autores independentes. É um auto-jabá também, porque são autores com os quais eu trabalhei recentemente, eu editei esses livros. Então vamos lá. Primeira dica, o livro do Maurício Panzoni sobre o Corsos, a biografia do Corsos, muito legal, toda ilustrada.
várias fotos, todas as fases da banda. Então, Guerreiros do Metal, biografia do Corsos, Maurício Panzoni. E o outro livro é A Cozinha Vegana Amorosa, do meu grande amigo André Cantu, camarada de muitos anos, trabalhou comigo na época da Eletropaulo, lá atrás, nos anos 90. E é um super cozinheiro vegano. Tem um restaurante em São Paulo, Broto Primavera, e lançou esse livro no ano passado. O André, inclusive, está trabalhando num livro novo que eu estou editando também, um livro de contos. E esse aqui é um livro para você perder o medo de cozinhar. Para quem é vegano, uma bela recomendação. Então é isso. Aquele abraço. E esse foi o segundo episódio do programa Eu Que Fiz. Aqui na descrição do vídeo você tem todas as informações que o Marcelo Viegas falou durante o programa, como indicação de livros, autores e até mesmo sobre o livro que ele apresentou, que é o Então. Em breve teremos mais um episódio do programa Eu Que Fiz. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece aqui no Portal Revoluta. Um abraço e até!